Relatório detalhado do julgamento federal de Charles Combs Didi, 11º dia de julgamento, data 28 de maio de 2025. Teremos 3 testemunhas nesse depoimento de hoje. O primeiro a depor é Christopher Ignacio, policial investigador do Departamento de Polícia de Los Angeles. Ignacio atendeu a um chamado na casa de Mascud em dezembro de 2011. Ao chegar, notou que a porta estava destrancada e objetos de valor estavam visíveis, mas nada foi roubado. Um SUV preto acelerava para longe. A placa era escrito Bad Boy Produções. Mascud estava extremamente nervoso e perturbado, diz ali o agente federal. Inácio relatou que o músico parecia emocionalmente abalado, mas não havia sinais de invasão forçada ou armas. Nenhuma perseguição foi iniciada, pois tecnicamente não houve nenhum crime. Estava em andamento. Ignacio afirmou que compartilhou as suas suspeitas com o Departamento de Polícias e chegou a escrever um relatório completo e adicional em 2012, mas nunca recebeu um retorno da promotoria. A defesa não fez perguntas a Christopher, apenas escutou seu testemunho. É chamado a segunda pessoa para depor, Lance Jimenez, investigador de incêndio do Departamento de Fogo de Los Angeles. Jimenez investigou o incêndio da Porsche de Mascud, ocorrido em janeiro de 2012. Ele constatou que o fogo começou de dentro do veículo, atingindo o teto, o carpete e o console central. No banco da frente havia uma garrafa com um pano parcialmente queimado, características típicas de um coquetel Molotov improvisado. Também encontrou um isqueiro abandonado próximo ao veículo. Segundo ele, o dano não foi maior porque o pano se desprendeu da garrafa antes mesmo de acender completamente. Mesmo assim, classificou o incêndio como intencional. Durante a perícia, foi localizado um perfil de DNA feminino parcial na garrafa. Jimenez tentou contato com Capricorn Clark e Cassie Ventura, mas não obteve retorno. O irmão de Clark pediu a ele que a deixasse em paz. Jimenez afirmou que tentou preservar as impressões digitais coletadas em um cartão oficial, mas meses depois o próprio departamento destruiu o cartão por falta de espaço físico para o armazenamento do próprio. A promotoria solicitou que o júri desconsiderasse essa falha. O depoimento de Jimenez termina. A defesa não fez nenhuma pergunta ao depoente. Chamada terceira testemunha e última, Deonte Nash, estilista e confidente de Cassie Ventura. Nash trabalhou com Cassie e Charles Combs de 2008 até 2018. Começou como estagiário na Bad Boy Entretenimento e se tornou um estilista pessoal de Cassie Ventura. Diz que Cassie Ventura era como uma irmã para ele e que só concordou em depor porque foi intimado. Se eu não viesse, nunca saberia o que tinha acontecido com ela. Agressões e violência presenciada, Nash presenciou diversos episódios de violência física por parte de Charles Combs, tapas, chutes, puxões de cabelo. Em 2013 até 2014, ele viu Combs arrastar Cassie pelos braços para fora de um apartamento aos gritos. Em outro momento, Cassie bateu a cabeça e sangrou. Ao ver o sangue, Charles Combs gritou: "Olhem o que vocês me fizeram fazer." Nash afirmou que ofereceu ajuda médica, mas Cassie acabou recusando e sempre tinha medo das represárias. Controle e ameaças com vídeos íntimos. Charles Combs ameaçava divulgar vídeos íntimos de Cassie caso ela desobedecesse ele. Chegou a dizer que enviaria os vídeos ao local de trabalho dos pais dela por etapas. Charles Combs disse: "Eu vou liberar um por um, como se fosse um cronograma do dia a dia." Cassie contou que foi forçada a gravar relações sexuais com outros homens porque Puff Daddy queria assim, ele disse. Diz também que tentou apagar os vídeos, mas Charles Combs sempre mantinha cópias e backups de cada vídeo. Controle psicológico e sexual. Nash diz que Cassie era obrigada a ir semanalmente a hotéis com Charles Combs, sempre levando mochilas com brinquedos sexuais. Em muitos casos, ele próprio a acompanhava até o Uber. Ele disse que nesse momento dessa caminhada até o Uber, ele ficava orando para que ela pudesse voltar viva daquele lugar. Nash então diz o seguinte, diz que Cassie chegou a declarar
uma vez uma frase a ele, né? Bom me jogar da sacada, Nash, se tiver que vê-lo hoje. Então, isso acabou aí deixando Nash muito preocupado. O episódio mais marcante, segundo Nash, ocorreu no aniversário de 29 anos dela. Combs exigiu que ela fosse ao hotel e, apesar de tentar recusar, ela cedeu por medo. Invasão e roubo. Após ajudar Cassie a fugir, Nessie foi perseguido por Combs. Invadiu a sua casa procurando por ela e chegou a revistar até mesmo o forro do teto, né, onde ali tem na casa. Nash foi forçado a levá-la até o hotel onde ela estava escondida. Por medo, Nash naquela noite acabou não voltando para casa. Quando retornou, a sua mochila havia sumido. Dentro dela estava $1.000, um iPad e documentos importantes. Nash nunca registrou a ocorrência por causa e medo de retaliação de Sherlock Holmes. Nash relata que ele tinha um controle total de imagem de Ventura, né? Diz que todas as fotos postadas por Cassie tinham que ser aprovadas previamente por Sherlock Holmes. Holmes também controlava sua imagem pública, aparições e campanhas. Nash ajudou Cassie com o vestido de noiva em seu casamento com Alex Fine, e que, para ele, foi simbólico. Era a minha primeira vez que ela estava decidindo algo realmente sem medo. Graças a isso, foi um alívio. Considerações finais da promotoria. A promotoria destaca que Nash não tem processo civil contra Sherlock Holmes, não busca compensação financeira e que seu testemunho foi forçado por intimação. A narrativa demonstrou um padrão claro de dominação sexual, emocional e psicológica, corroborando o que foi dito por Cassie Ventura, Capricorn Clark e Kid Mescud, que é o Kid Cudi. A defesa tentou desacreditar e desmoralizar a motivação de Nash, mas não obteve sucesso. Fim do depoimento de Deontay Nash. A promotoria termina o dia de hoje e libera aí, né, o júri. Volta amanhã. Terminamos o dia de hoje com apenas 3 depoimentos. Amanhã a gente volta com mais depoimentos e mais novidades sobre o caso de Sherlock Holmes Didi. E hoje também foi revelado que Cassie Ventura entrou em trabalho de parto de ontem para hoje e teve aí o nascimento do seu terceiro filho.